No dia em que se completa um mês do primeiro caso de coronavírus no Brasil, surge uma notícia que traz esperança para todos nós brasileiros, conforme nós falamos muito hoje no Cidade Alerta, prometendo para vocês uma análise detalhada desse medicamento que pode ser revolucionário. Várias pessoas já foram curadas aqui no Brasil depois de serem tratadas com medicamento à base de cloroquina. Nós vamos falar muito sobre esse tema. O que é a cloroquina? Por que esse remédio traz tanta esperança nesse momento em que muitos sofrem dessa doença pelo mundo? Eu conversei agora há pouco, com exclusividade, com uma senhora de 62 anos de idade que está curada da Covid-19. Essa senhora ficou entre a vida e a morte na UTI. Foram 7 dias de batalha, depois de ter passado por 2 hospitais públicos, não ter tido um diagnóstico fechado. Ela finalmente foi até um hospital particular, pagou o tratamento do bolso dela. E quando ela estava entre a vida e a morte na UTI, em outro quarto, não muito distante do hospital onde ela estava, o marido dela com coronavírus, o filho dela de 30 anos com coronavírus e a todo tempo na UTI, ela torcendo para sobreviver. Até que uma mistura de um antibiótico, azitromicina, com cloroquina, segundo os médicos, essa combinação aqui em São Paulo foi decisiva para que essa senhora, dona Marli, de 62 anos de idade, recebesse alta. É uma entrevista exclusiva, talvez uma das primeiras pessoas agora com diagnóstico fechado de coronavírus, tratada com essa combinação de medicamentos. Ela resolve falar pela primeira vez tudo o que passou até domingo, quando recebeu alta do hospital. Veja um trecho dessa entrevista. Mas a senhora chegou a ficar num ponto que imaginou que não conseguiria se curar dessa doença? Eu cheguei, sim. Eu cheguei num ponto que eu pensei que eu queria desistir. Mas aí eu criava força novamente e começava de novo a orar. Orava muito, eu orava tanto que o ar vinha chegando dentro de mim, sabe? Parece que soprava no meu ouvido. Eu sentia aquele ar chegando gostoso, aí eu conseguia dormir. Eu tenho um sopro divino, porque eu orei muito, muito, gente. Nós temos que orar muito, vocês. Todos nós temos que orar para esses que estão doentes ainda, esses que estão na UTI precisando. Vamos orar, todo mundo, vamos orar. Deus vai ajudar a gente. Nós vamos sair dessa. Todo mundo junto. Vocês imaginam? A cada momento que alguém entrava naquela UTI, né, a filha dela tinha que ficar a 3 metros de distância. Enquanto isso, ela não podia se comunicar com o marido, porque ele também estava internado tratando do novo coronavírus. O filho de 30 anos também estava internado simultaneamente se tratando do coronavírus. Hoje, as histórias são de alegria. Todas essas pessoas, não é, acabaram se curando, tanto ela quanto o marido, quanto o filho. E hoje, finalmente, essa mulher que foi tratada com esse medicamento que pode ser revolucionário diante dessa pandemia, que pode abreviar o tempo de pacientes na UTI, ela vai falar absolutamente tudo o que viveu. A forma com que essa senhora conta, né, os sintomas graves do coronavírus, o que ela realmente sentiu na UTI, ela fala de uma maneira fácil da gente compreender, né? E, ao mesmo tempo, que preocupa pela idade, 62 anos, já é o grupo de risco. Ela diz que é como se o pulmão dela estivesse em carne viva. Ela puxava, tentava buscar o ar e não encontrava. Até que precisou do suporte de oxigênio na UTI e só depois que recebeu alta, descobriu que o remédio, talvez milagroso nesse caso, cloroquina com azitromicina, teria salvado a vida dela. É uma entrevista emocionante e uma prova viva de uma pessoa que testemunhou, que é uma prova viva de que esse remédio funcionou, segundo os médicos, num hospital aqui de São Paulo. E quem vai nos trazer novos detalhes desse remédio, que pode ser uma revolução em todo mundo, é a repórter Giovana Rizardo, que está no Hospital do IGESP aqui em São Paulo. Por sinal, cadê a Giovana? Boa noite. Esse hospital onde a Giovana está agora é um hospital que tratou seus pacientes com essa fórmula, né? Cloroquina com azitromicina. Giovana, boa noite.
Oi, boa noite, Bate. Boa noite para todo mundo. Exatamente, segundo a assessoria de imprensa aqui do hospital, que fica no centro da capital, os pacientes que estavam com o coronavírus e fizeram o tratamento com a hidroxicloroquina tiveram resultados positivos. Bate, esse tratamento da hidroxicloroquina ela é parecida com a cloroquina, mas ela tem menos efeitos colaterais. Ela foi utilizada junto com outros medicamentos para o tratamento de alguns pacientes e o resultado, segundo o hospital, foi positivo. Claro que eles também falam, que a amostragem que o hospital ainda está tratando de pacientes, ela é pequena, então ainda não dá para dizer que funciona para todo mundo, mas sim que já foi positivo e que também existem pesquisas que estão sendo feitas aí em paralelo para mostrar que esse medicamento ele funciona muito bem. Amanhã vai acontecer uma coletiva de imprensa pela manhã e pela internet com o cardiologista que também é coordenador da UTI aqui do hospital e ele vai dizer aí para os jornalistas em detalhes, como que foi o tratamento desses pacientes, qual o quadro de saúde, o estado de saúde deles. Muito bem, obrigado, Giovana. Eu volto daqui a pouco com você aí direto do hospital, onde pacientes tiveram o seu tempo de permanência na UTI abreviados,